Olá, meu nome é Cristina Fleigmeier e eu vou participar da live do Dia Internacional da Mulher Engenheira, promovido pelo Comitê Mulher CREA Paraná. Só que infelizmente eu não vou poder estar ao vivo devido a compromissos, então eu vou gravar um pequeno depoimento aqui sobre a minha trajetória como mulher engenheira. Quero agradecer o convite das coordenadoras do Comitê Mulher CREA Paraná, Carlise e Elisandra, que me fizeram esse convite, e eu fico muito honrada de poder dizer algumas palavras e passar a minha experiência para as engenheiras ou as futuras engenheiras, quem sabe motivar, incentivar para que exista uma maior participação da mulher na engenharia, que até hoje, infelizmente, ainda ela é desproporcional. Então, sobre a minha história, eu sou santamariense, gaúcha, Santa Maria. Fiz o curso técnico em eletrotécnica na Universidade Federal de Santa Maria e depois eu ingressei no curso de engenharia elétrica e me formei em 1995, na turma de julho. Na sequência, eu já entrei no curso de mestrado também na UFSM, na área de sistemas de potência, e quando eu já tinha terminado os créditos, já estava quase concluindo o mestrado, lá na universidade eu vi um cartaz do concurso do IME para entrar no quadro de engenheiros militares. E apesar de desconhecer totalmente a vida militar, porque na época não existia essa facilidade da informação que a gente tem hoje com a internet recém estava começando, eu me inscrevi no concurso e, graças a Deus, eu passei, fui aprovada. E então eu cursei o curso de formação de oficiais em 1997 e ingressei na primeira turma que admitiu mulheres no quadro de engenheiros militares no Exército. Após a minha formação, eu fui servir em Brasília, no Centro de Desenvolvimento de Sistemas. Lá então eu fiz o meu primeiro projeto elétrico, todo o 9º andar do bloco O da Esplanada dos Ministérios, onde a primeira sede do Centro de Desenvolvimento de Sistemas teve a sua ocupação. Depois disso, eu fui movimentada também em Brasília para a Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar. E lá eu fiquei por mais de 4 anos. E lá então que eu trabalhei bastante especificamente na área de projetos elétricos, fiscalização de obras, pude acompanhar diversas obras, fiz um trabalho bastante interessante porque foi na época do apagão que a gente teve em 2000, 2001, e lá então eu pude desenvolver um trabalho bastante interessante na área de eficiência energética para fins de economia de energia. E eu não tinha conseguido concluir o curso de mestrado que eu iniciei lá na UFSM por conta do meu ingresso no Exército, não tinha como, na época era difícil esse trabalho à distância, né? Como eu falei, não tinha essa facilidade da internet, recém estava iniciando, então eu fui terminar o meu mestrado na Universidade de Brasília, lá eu consegui concluir. Depois disso, eu fui movimentada para Porto Alegre, em outra Comissão Regional de Obras, a Comissão Regional de Obras da 3ª Região Militar. E lá foi o local, a unidade militar em que eu trabalhei por mais tempo. Fiquei quase 14 anos trabalhando em Porto Alegre, servindo lá na CRO3. E lá eu pude trabalhar em diversas atividades. Inicialmente, iniciei o meu primeiro ano lá, fazendo um trabalho semelhante ao que eu fazia em Brasília, fazendo projetos elétricos, fiscalizando obras. No ano seguinte, eu era já promovida a capitão, eu fui assumir a função de chefe da seção técnica. Então, para mim já foi um desafio
bastante grande, porque o meu primeiro chefe de seção técnica em Brasília, ele era um tenente-coronel. E eu, como uma capitão, com apenas um ano no posto de capitão, eu já estava assumindo essa função de coordenar uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos para executar projetos e obras em todas as unidades militares do Rio Grande do Sul. Então isso aí foi uma experiência muito interessante, desafiadora, que eu tive lá na CRO3, em Porto Alegre. Enquanto eu estava como chefe da seção técnica, eu resolvi entrar no curso de Direito em Porto Alegre, na Fundação Escola Superior do Ministério Público. Enquanto eu estava fazendo o curso de Direito, eu sair da seção técnica e passei para outra seção, fui para a seção de licitações e contratos. E então eu pude unir duas áreas que eu gosto muito, que é a engenharia e o direito, trabalhando com licitações e contratos administrativos. Quando eu estava nessa sessão de licitações, surgiu uma oportunidade de servir numa missão no exterior. Eu servi no Haiti, na MINUSTAH, a missão das Nações Unidas no Haiti, em 2012. Fiquei praticamente 7 meses lá, foi uma experiência muito interessante, também desafiadora. Eu era a única mulher de uma companhia de engenheiros, eram 250 militares, e eu era a única mulher. E então aprendi muito nessa missão. Fiquei longe da minha família. Pela segunda vez fiquei longe da minha filha, porque quando eu cursei o IME em 97 também eu fiquei bastante tempo longe dela. E foi um aprendizado muito grande poder participar de uma missão, uma missão humanitária, e também poder aplicar os meus conhecimentos na área da engenharia. Depois desse período no Haiti, eu servi mais um tempo, novamente, como na chefia da seção técnica, lá na Comissão Regional de Obras de Porto Alegre. E eu fiz um concurso interno do Exército, que eu considero a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, que é para o ingresso na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. É uma prova que requer um conhecimento muito aprofundado em história, geografia, geopolítica, estratégia. Então, em 2018, eu cursei a Escola de Comando Estado-Maior, no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, eu fui nomeada como a primeira chefe de uma comissão regional de obras. Nós temos no Brasil, na estrutura do Exército, 12 comissões e serviços regionais de obra. Então, cada região militar tem a sua comissão regional de obras ou serviço regional de obras. A Comissão Regional de Obras 5, ela atua realizando projetos, obras nas instalações das organizações militares do Paraná e de Santa Catarina. Então foi uma experiência muito gratificante, eu me sinto muito honrada em ter sido a primeira engenheira militar a chefiar uma comissão regional de obras do Exército. Fiquei então chefiando no biênio 2019-2020. Em setembro de 2020 eu fui designada para uma missão no exterior, uma missão de 2 anos nos Estados Unidos. Eu vou trabalhar como pesquisadora num laboratório do Exército Americano, um laboratório de construção. Vou fazer a pesquisa na área de energia, na área de eficiência energética, que é justamente a área em que eu fiz o mestrado. E então agora eu estou aguardando para ir para essa missão. Agora no final de junho eu estou embarcando, vou para os Estados Unidos, na cidade de Champaign, estado de Illinois, nos Estados Unidos. E essa é a minha próxima missão. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória como engenheira do Exército. Eu deixo aqui, quem sabe, um incentivo para outras engenheiras ou estudantes de engenharia, quem sabe no futuro, ingressar no Exército como engenheira ou
como de carreira, como eu ingressei, esse ano mesmo foram autorizadas 22 vagas para o engenheiro já formado fazer o curso de formação militar de um ano, como eu fiz. E isso aí é divulgado no site do Exército. E também a engenheira ela pode ingressar numa das 12 regiões militares do Brasil inteiro. Todo ano abrem vagas para militar temporário ou oficial temporário, e normalmente abrem vagas para engenharia. Então é uma oportunidade servir ao Exército, seja como carreira ou seja como oficial temporário. Pela minha experiência, eu posso dizer que não existe diferença entre um homem ou uma mulher no Exército. Na área da engenharia, eu sempre tive tanto as mesmas oportunidades, como também as mesmas exigências que eu tive que cumprir como engenheira, seja na área técnica como na área militar, participando de escalas de serviço, tiro, treinamento físico-militar, diversas missões. Então nunca eu senti qualquer diferença pelo fato de ser mulher. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Eu deixo o meu contato, o meu e-mail para quem quiser de repente tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade para escrever. Muito obrigada, um grande abraço e um excelente evento para todas.